Fala, galera bonita, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Hoje estamos aqui para mais uma aulinha bacana dentro da nossa querida Química Linda. E o tema da aula de hoje é soluções. Nessas soluções, a gente pode discutir ou dividir o assunto em duas partes. Primeiro, os conceitos sobre soluções, as coisas importantes a discutir sobre elas, e depois as medidas de concentração e tudo mais referentes a essas soluções. Beleza? Então vamos fazer assim, uma parte de cada vez, primeiro com os conceitos, características importantes, e depois uns cálculos de concentração. Então bora lá. Primeira coisa, muito importante, solução e mistura são coisas que demandam cuidado. Por quê? Toda solução é uma mistura, mas nem toda mistura é uma solução. Sacou? Como assim? Não entendi. Lembra lá no primeiro ano que tinha aquela matériazinha que falava em misturas homogêneas, misturas heterogêneas e tudo mais? Pois é, as soluções são misturas homogêneas. Por quê? Você olha para elas e enxerga uma coisa só, o que significa que algo está totalmente dissolvido em um outro composto que a gente chama de solvente. Aliás, essa palavra é muito importante. Duas palavras muito importantes. Soluto, que é aquilo que você vai dissolver, e solvente, que é onde você vai dissolver, certo? Por exemplo, eu quero fazer um soro caseiro. Um soro caseiro tem como solvente a água e tem como solutos o sal e o açúcar. Beleza? Então, soluto é o que você vai dissolver, solvente é onde você vai dissolver. Então, todas as misturas homogêneas serão soluções. E essas soluções serão sempre formadas por soluto e solvente. Tranquilo? Outro detalhe importante. Quando a gente fala em soluções, a gente pensa em quê? Líquidos transparentes. Esses líquidos transparentes são soluções? É claro. Claro que são. Mas, calma. Não são apenas esses que são soluções. Por exemplo, quando você olha aí para sua, para sua aliança, para o seu anel, para o seu brinco ou coisas desse tipo, também são soluções, mesmo sendo sólidas. O ar atmosférico que nos rodeia, graças a Deus, também é uma solução. Embora em alguns lugares ele esteja tão poluído que parece até uma mistura e não uma solução, né? Mas enfim, soluções podem ser sólidas, líquidas e gasosas da mesma forma. Não tem problema, sem preconceito. Ser diferente é normal. Tranquilo? Beleza. Só que tem uma característica muito importante dentro das soluções, que é essa tal coeficiente, ou esse tal coeficiente de solubilidade. Por quê? Tudo na vida tem um limite, certo? Exceto a zoeira, tudo tem um limite. E o coeficiente de solubilidade expressa exatamente qual é o limite de solubilização de cada substância, de cada soluto, certo? Então, vai ser sempre a quantidade máxima que se pode dissolver em 100 gramas de água. Foco nisso daqui, ó. 100 gramas de água. Por quê? Porque as questões não precisam dizer para você 100 gramas de água. Ele pode simplesmente falar assim, ó, coeficiente de solubilidade da substância A, 20. Se ele fala isso, você tem que entender que 20 gramas dessa substância dissolvidos em 100 gramas de água no máximo, beleza? Então, o coeficiente de solubilidade é o máximo que se pode dissolver em 100 gramas de água. Esse coeficiente de solubilidade, ele é proporcional. Se em 100 gramas eu conseguiria dissolver 20, quer dizer que em 200 gramas eu dissolveria 40 e assim por diante, beleza? Sempre proporcional. E o último detalhe é que esse coeficiente pode sofrer variação dependendo da mudança de temperatura ou de pressão, ou das duas até. Tranquilo? Então se o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha é 35 gramas, quer dizer que ele vai ser assim para sempre? Não. Se você esquentar, se você resfriar a sua solução, esse valor pode variar. E aí ele vai variar de acordo com a característica da própria substância. Tem uns que variam um montão, tem outros que variam quase nada. Beleza? Um exemplozinho rápido e bem simples para a gente fazer, só para a gente se situar nessa situação. Se situar nessa situação, quase um trava-língua. Caralho, o maluco é brabo. Mas tá bom. Qual a massa de X
que é uma substância qualquer, necessária para saturar, ó, foco nessa palavra saturar, porque ela vai aparecer de vez em sempre, tá? Saturar significa dissolver até o coeficiente ser atingido. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Necessário para saturar cada grama de água. E qual foi o dado que ele me ofereceu? Que o CS, quem não gosta de um CSzinho, né? O CS do X é de 20 gramas por 100 gramas de água. Como é que nós resolvemos exercícios que envolvem coeficiente de solubilidade? Regra de 3. O pessoal da física fica meio bravo com a gente, porque fala que o povo da química tem mania de resolver o mundo com regra de 3. Mas que culpa eu tenho se dá certo, né? Então vou usar o jeito mais fácil, sempre. Se nós vamos fazer isso aqui por regra de 3, isso daqui, ó, o próprio coeficiente de solubilidade, já é a minha primeira regra de 3. Quando ele diz que o CS é 20 gramas por 100 de água, ele está querendo dizer basicamente que 20 gramas desse sal... Opa, a água vai ser do lado de lá, né? 20 gramas desse sal X podem ser dissolvidos em 100 gramas de água. Certo? Isso é isso. Muito bem. A segunda linha da regra de 3 é a pergunta que ele faz, é o mesmo raciocínio que a gente usa para os cálculos, né? Qual a massa de X? Se ele quer saber a massa de X, essa massa de X aqui, ó, vai ser a minha variável, concorda? Que eu vou usar A, porque X já é minha substância para não virar confusão, né? Equivale a... Ele disse que era necessário para saturar cada grama de água. Se ele fala cada grama de água, quer dizer 1 graminha de água. Certo? Então, beleza. Ó. Sabendo que o coeficiente de solubilidade é de 20 gramas para 100 de água, qual a massa de X, vai ser o A, necessário para saturar cada 1 grama de água? Beleza? Aí é aquela velha máxima, né? Depois que montou, é só cruzar. Ah, que delícia. Então, multiplica cruzado isso daqui. Bonitinho, ó. Vamos ter que A vezes 100. 100A é igual a 20. Ou seja, o nosso A vai ser o 100, passa para o outro lado dividindo, 0,2 gramas do sal X. Beleza? Deixa eu pegar aqui, porque eu gosto do vermelhinho para fazer esse destaque final. Pronto. Então, descobri que para saturar cada grama de água, eu gasto 0,2 gramas de X. Beleza? Simples assim. Desse jeito, a única coisa que vai variar aqui seria a quantidade de água que ele te dá no exercício, para você descobrir a massa do soluto, ou então ele poderia te dar a massa do soluto e pedir para você determinar a quantidade de água necessária para saturar isso tudo. Tranquilo? Agora, antes da gente passar para frente, só uma maldadezinha aqui, ó. Deixa eu abrir um balãozinho aqui, só para a gente falar de uma maldadezinha aqui. Às vezes, o exercício fala lá alguma coisa tipo assim, ó, 260 gramas de solução. Se o exercício falar 260 gramas de solução, ele já está dizendo para você que aqui tem a massa do soluto e do solvente reunidos, juntos, tá? Seria mais ou menos, aliás, aqui, ó, vou até mudar aqui o exemplo para ficar mais fácil, 240. Olha aqui, nesse caso, nós sabemos que o CS era de 20 gramas para 100 de água. O que significa que a massa da solução aqui era de 100 mais 20, 120. Né? Se o exercício dissesse que a massa total era de 240, eu poderia fazer uma relação entre isso daqui. Ó, tá? Eu poderia fazer, por exemplo, assim, pensando que em 120 gramas da solução eu tenho 20 gramas do meu soluto, em 240 gramas, eu teria quanto do meu soluto? Um valor que eu posso chamar de Y, e esse Y seria 40, porque era o dobro. Tá? Então, como é que eu posso fazer um exercício de CS ficar difícil? Seria, ao invés de você determinar massa de soluto e massa de solvente separados,
a questão oferecer para você a massa da solução, tá? Mas use essa manha aqui que não tem erro. Toda vez que ele te der massa de solução, basta você lembrar que solução é soluto e solvente somados. Tranquilo? Fácil, 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 fascinante. Beleza. Agora, quando a gente discute esse coeficiente de solubilidade, a gente discute com que objetivo? Muito simples, determinar que tipo de solução foi feita. Como assim que tipo de solução? Nós podemos separar as soluções em 3 tipos básicos: insaturada, saturada e supersaturada. E o que vai diferenciar uma da outra? Só em que ponto do CS que ela está. Como assim? Toda solução insaturada, ela vai ter dissolvido uma quantidade menor do que o coeficiente de solubilidade. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, ó. O CS era de 20, certo? Se eu produzir uma solução insaturada, quer dizer que a quantidade de soluto que eu dissolvi lá dentro da solução foi inferior a 20, menor do que 20, tá? Em qualquer quantidade que seja menor do que o coeficiente de solubilidade, vai formar uma solução insaturada. Já uma solução saturada é aquela que dissolve uma quantidade exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. No nosso caso aqui, ó, nós havíamos discutido um exemplo onde o coeficiente de solubilidade era 20 por 100 de água. Para a solução ser saturada, ela tem que ter dissolvido lá dentro exatamente esses 20 gramas, nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Beleza? Aí, quando eu falei lá no caso de saturação, exercícios falarem em termos saturação, é isso, dissolver exatamente o coeficiente de solubilidade. E a solução supersaturada é aquela que dissolve uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade. Essa quantidade maior, não importa se é meio grama a mais, se é 50 gramas a mais. Dissolver uma quantidade acima do CS já é uma supersaturada, porque é uma super solução. Beleza? Aí você fala assim, mas não estou entendendo esse trem não, porque se o coeficiente é o limite, como é que pode dissolver mais do que o limite? Uai, isso aqui é Brasil, né, gente? A regra foi feita para ser quebrada, né? Não, não é isso não. É porque, lembra que nós falamos aqui, ó, que a temperatura e a pressão podem influenciar nisso daí? É exatamente nesse caso, você gera uma solução com uma temperatura mais alta e ela, por exemplo, dissolve mais do que o normal, mais do que o CS normal, e depois, quando você resfria, aquilo se mantém solubilizado, formando uma solução supersaturada. Tá? Dá uma olhadinha naquele gráfico de lá. Ó. Essa curva do gráfico indica o coeficiente de solubilidade, ou seja, qualquer ponto desse gráfico que eu marcar que estiver exatamente na curva, representa uma solução saturada, certo? Qualquer ponto desse gráfico que ficar abaixo da curva, ó, se eu marcar um ponto aqui, por exemplo, ó, marquei esse ponto, né? Isso daqui representa uma solução que é, insaturada. Qualquer ponto abaixo da curva gerará soluções insaturadas. Da mesma forma, qualquer ponto que estiver acima da curva, por exemplo, um ponto aqui, ó, se eu criasse um pontinho aqui, rapidinho, ele ia formar uma solução supersaturada. Tranquilo? Então, é muito comum exercícios que apresentam gráficos de saturação. Em cima da curva, saturado. Abaixo da curva do gráfico, insaturado. E acima dela, supersaturado. Tranquilo? Não vacila, não dá bobeira. Isso para gráficos com uma curvinha só, ou seja, de um salzinho só. Mas ele pode apresentar gráficos desse jeito, ó, com vários. Aliás, esse aqui é que é o comum, esse aqui que é o quente. Ele aparece muitas vezes. Você está falando sério? Ih, rapaz. Tá? Várias curvas que representam vários sais no mesmo gráfico. E aí, o que você faz? Senta e chora em posição fetal? Certamente que sim. Claro que não, porque não tem nada de difícil aqui, nada de diferente. Tá bom. Cada curva representa a solubilidade de um sal. Aí é igualzinho matemática. E aí matemática, como diria meu amigo Tiaguinho, lá do Tiago Gostoso, aliás, você já segue o Tiago Gostoso no YouTube, canalzinho de matemática. Vem cá, Tiaguinho, vem cá, conta pra mim um negócio aqui. Eu sou tio. Ó,
Gráficos matemáticos. Tiago, como é que eu vou saber identificar um ponto dentro de um gráfico matemático? Eu tenho um valor de temperatura, eu tenho um valor de solubilidade. Aí a gente faz o quê? Cruzar. Gostamos. Mano, tu é gay. Cruzar. Vamos pôr um encontro. O pontinho do encontro aqui, ó, onde ocorre o encontro entre temperatura e solubilidade, vai determinar se o seu composto está saturado, insaturado ou supersaturado. Muito fácil. Eu quero ver. Bom, Muito fácil. eu vou lá assistindo a telinha. Então vai lá. E você que está aí, ó, aproveita, depois que acabar o vídeo, depois que você parar de estudar, vai lá e segue o... Ai, meu Deus. Professor Tiago Gostoso. Sou eu. Ai, meu Deus do céu. Tem coisa que a gente não escolhe, né? Enfim, beleza. Agora, um detalhe importante sobre esse gráfico é que você está vendo que as curvas são bem diferentes uma da outra? O comportamento é muito diferente? É porque ser diferente é normal, já falei isso. Ou seja, tem sais com comportamentos muito específicos, muito característicos. Olha esse sal A aqui, ó, essa curvinha verde. O comportamento dela é o que para nós parece mais comum. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Quando você está lá fazendo café e coloca açúcar na água, enquanto a água está quente, você concorda que na água quente o açúcar dissolve melhor do que na água fria? É porque maior temperatura significa maior solubilidade, beleza? Mas nem sempre vai ser assim. Compara com a curva B, ó. A curva B, ela praticamente não varia, ela cresce pouquinho. O que significa isso? Que a temperatura não causa uma variação muito grande na solubilidade. É mais ou menos padrão, segue um padrãozinho e não varia demais. Já a curva C, olha aqui, ela varia muito até certo ponto, e depois ela fica quase constante também. Então, quer dizer que para essa substância C, ela tem um chamado intervalo ótimo de solubilidade, né? Se eu tiver uma temperatura até aqui, mais ou menos, ó, beleza, a solubilidade aumenta muito, mas daqui para frente, nem adianta você continuar esquentando, porque não vai dissolver mais do que já está dissolvido, certo? Então, é uma curva diferente. E é possível, sim, curvas como a da letra D, ó, que significa que a substância não gosta de calor. Quanto mais quente tiver, menor vai ser a quantidade de sal dissolvido por essa substância D, ou da substância D, beleza? Isso daqui me faz lembrar uma outra coisa. Lembra lá da termoquímica, quando a gente fala de exotérmico e endotérmico? O que é o endotérmico? Endotérmico é aquele que absorve calor, gosta de calor, concorda? Então, olha aqui, dica, ó, puxa a setinha aí na sua anotação. Toda curvinha de solubilidade que apontar para cima, para o céu, curvinha para o céu, apontou para cima, endotérmica. Ganhou calor, dissolveu mais. Toda curvinha de solubilidade que apontar para baixo significa exotérmica, ou seja, se você esquentar vai dissolver menos, porque ela não curte um calorzinho. Tranquilo? Beleza. Basicamente é isso que nós tínhamos para falar na aulinha de hoje. Um detalhe importante, só para você lembrar ou conhecer, para ficar aí nos nossos finalmente da aulinha, ó. Vale lembrar de algumas coisas. Primeiro, as soluções elas podem ser encaixadas em 3 grupos, dependendo do tamanho das partículas. Soluções verdadeiras são aquelas formadas por partículas de soluto muito, muito, muito pequenas, na casa de 1 nanômetro de diâmetro, que é muito pouco, tá? Muito pequenininhas. São as soluções realmente homogêneas. Os colóides já são soluções formadas por partículas que têm entre 1 e 1000 nanômetros. Já são partículas um pouquinho maiores. E aí temos muitos colóides famosos, creme dental, maionese, neblina, são colóides. E as suspensões são quase misturas heterogêneas, porque as partículas de soluto dissolvidas são grandes demais. Se você prestar muita atenção, dá até para você ver as partículas lá dentro. Tá? Então, a única diferença entre elas é o tamanho da partícula dissolvida. Aqui são 2 coisinhas, só para lembrar, ó, um é o efeito Tyndall. O efeito Tyndall basicamente é a capacidade que uma partícula de soluto tem de refletir a luz quando essa luz está concentrada num ponto do ambiente. Exemplo claro, sabe quando vem aquela frestinha de luz pela janela assim, e ela passa iluminando só um pedacinho do ambiente? E aí quando você mexe numa almofada, por exemplo, você consegue ver pequenas pluminhas passando lá pelaquela frestinha de luz? Aquilo é o efeito Tyndall.
Ou seja, no ambiente como um todo você não enxerga nada, mas quando aquelas partículas são ressaltadas pela luz que está concentrada naquele ponto, você enxerga. Efeito Tyndall, refletindo a luz em pontos específicos. E o movimento browniano é a desordem total, certo? O movimento browniano diz que numa solução as partículas estão espalhadas de forma mais ou menos uniforme por toda a solução, e elas têm movimentos que são aleatórios. Elas se movem em direções quaisquer, porque elas ficam se chocando o tempo todo, parecendo micareta. Vai contra um, contra a outra, aí vai mudando de posição, que não sei o quê. E aí, sabe onde que isso acontece? Agora eu vou fazer uma relação assim, muito doida e fora das soluções. Isso acontece lá no Sol. Você já ouviu aquela história de que o Sol, ou que a luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui na Terra, mais ou menos? Pois é, isso significa que a luz do Sol chega aqui na Terra com 8 minutos de idade, vamos dizer assim, 8 minutos depois de ser produzida? Claro que não. Pode acontecer de um raio de luz chegar aqui 8 minutos depois de ser produzido pelas reações nucleares lá no interior do Sol, ou pode ser que ele chegue aqui depois de alguns milhões de anos. Por quê? Porque a luz no interior do Sol ela fica fazendo movimento browniano, ou seja, ela bate e volta, e vai ricocheteando lá dentro até chegar uma hora que ela escapa da atmosfera do plano solar e vem para a Terra. Dentro das soluções funciona da mesma forma. As partículas elas ficam se movimentando e elas vão tendo colisões aleatórias, fazendo com que essa direção se mude sem muito padrão, sem muito patamar. Ou seja, o movimento browniano é só a desordem total das partículas. Tranquilo? Bom, por hoje, nessa primeira aula de soluções, paramos por aqui. Na próxima aula, na parte 2 desse vídeo, nós vamos falar sobre as concentrações de soluções. Beleza? Então é isso. Espero vocês na próxima aula. E, já que eu estou aqui mesmo, né? Você acha que esse vídeo foi legal para você? Você acha que soluções ficou ainda mais fácil depois de assistir essa aulinha? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha, porque isso ajuda a gente. Ajuda também o Instagram. Instagram ajuda. Errou feio, errou rude. Ajuda o YouTube a identificar esse vídeo como relevante. Ajuda. Então, vai lá. Nos vemos na próxima aula e eu espero vocês. Valeu!